Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Tema 84 de 180. Divinos Dons. Por que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação? Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Realmente, não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Entretanto, à maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas, por dentro, estacamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos, em nosso prejuízo, o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas, desse modo, nas ideias inquistantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para adiante, na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos novamente juntos nesta lição Divinos Dons, que no capítulo 84, Emmanuel utilizou esta passagem escrita por Paulo ao povo de Timóteo. Paulo asseverou, isto é, ele afirmou, dizendo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, isto é, de medo. Ele não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Muito claro o que aqui foi colocado por Paulo. E Emmanuel começa, então, a falar sobre esses divinos dons, que é fortaleza,
o amor e a moderação. Diz Emmanuel, realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou, isto é, introduziu o espírito do medo. Então Deus não nos criou com esse espírito de medo, com essa condição. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Então, ele reafirma aquilo que Paulo falou, que ele não nos deu medo, mas sim nos colocou essa fortaleza, o amor e a moderação, para que nós pudéssemos, então, crescer. Todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Então, são três coisas que nos foram colocadas por Deus, não é? O amor, a moderação, não é? E a fortaleza. Emmanuel continua dizendo, entretanto, à maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina. Então ele faz um comparativo, que é a maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina. Isto é, ele faz corpo mole, como dizem, não é? Ele faz cera, também outra expressão muito utilizada. Ele não trabalha, ele não produz como deveria, não é? Ali, diante da máquina, ou seja, diante do seu trabalho que ele deve ser feito, e aí ele recebe o salário e acredita que recebeu impunemente, ou seja, não teve nenhuma punição por não ter feito bem o seu trabalho. Sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade. Então, Emmanuel está afirmando, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade. Então, se nós não suarmos, se nós não fizermos jus àquele salário, não é? Nós estamos sem responsabilidade. Supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. Então, nós supomos, não é? O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. O que ele quer dizer? Não é? Ele ganha. Ele, por exemplo, falta um dia, vai lá, pega um atestado médico, não é? Então, ele está sempre achando que está levando vantagem. Mas na intimidade, ele permanece na incompetência. Incompetência moral, não é? E até profissional também. E Emmanuel continua, e nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estacamos na sombra da ignorância. Então nós podemos até ser respeitados pelas pessoas, como um homem de boa índole, como uma pessoa que está corretamente fazendo os seus deveres, e podemos até, essas considerações terrestres, nos dar títulos, essas coisas, né? Mas por dentro nós sabemos que aquilo não vale absolutamente nada, porque nós não fizemos por merecer, não é? Continua dizendo, é por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo, em que os monstros do egoísmo e da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Então, por nós não sermos honestos,
por nós não fazermos aquilo que tem que ser feito da melhor forma possível, é que nós ficamos no clima do medo. Porque intimamente nós sabemos que nós não correspondemos àquilo que nos foi solicitado. E aí vem os monstros do egoísmo, da discórdia e do desespero. Na conclusão ele diz, não te percas desse modo nas ideias inquistantes ou destruidoras do medo. Inquistantes é que nos inquieta, não é? Então, nós passamos a ter essas ideias. Então, ele diz, não te percas desse modo nessas ideias inquietantes ou inquistantes, destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Então, Emmanuel nos faz aqui um chamado para que nós possamos, em qualquer situação, fazermos o melhor de nós mesmos, que nós possamos dar o melhor. Ao fazer um trabalho, que esse trabalho seja da melhor forma que nós podemos naquele momento oferecer. Podemos errar, e se errarmos, nós tenhamos a consciência tranquila de que fizemos o melhor, que podemos. Então, nós não temos que nos incriminar, nós não temos que querer nos destruir, ficar com medo, não é? Porque estamos com a consciência tranquila. É a mensagem de Emmanuel para que nós possamos sempre estar no caminho do bem, fazer o melhor que podemos em todas as situações. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.